Oi, pessoal, como vocês estão? Vem comigo, hein? Hoje a gente vai falar sobre Meta 1. Na primeira aula dessa trilha, nós abordamos o panorama geral sobre segurança do paciente. Quando que nós começamos a falar isso, né? Quando que começou a se preocupar com isso? Então, agora nós iremos abordar a Meta 1 e cada aula a gente vai falar sobre uma meta específica. Então, hoje, identificar corretamente o paciente. Será que a gente precisa identificar corretamente o paciente? Identificar corretamente é diferente de identificar o paciente, né? Muitas vezes a gente acha que está identificando o paciente, mas na verdade é uma identificação insuficiente, que pode acarretar em algum dano. Então, identificar corretamente o paciente. O que que é essa identificação? E por que que eu devo identificar? A identificação correta do paciente é o processo pelo qual eu asseguro àquele paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de enganos e erros que possam, né, causar um dano, lesar o paciente, uma medicação errada. É para Maria José, mas foi feito para Maria Antônia. Então, a gente precisa, né, ter muita atenção nessa parte de identificação do paciente. E olha aqui, né? Por que que a gente precisa identificar? São diversos erros, mas eu trouxe uma notícia. Bebês são trocados após o parto e mãe descobre 10 anos depois. Famílias vão ser indenizadas. E não é a única notícia sobre bebês trocados em maternidade. Existem diversas notícias em diferentes hospitais com o mesmo acontecimento. Por quê? Como que era feita a identificação, né, nesse período, naquela época? Ainda hoje a gente talvez tenha, né, mas era muito comum esse tipo de evento acontecer, né? Então, lembrar que identificação não é uma coisa básica, a gente pensa que é, mas não é. Como que a gente identifica? Precisa, né, de acordo com os manuais de segurança do paciente, enfim, as metas, a gente precisa ter uma pulseira de identificação, né, de forma global, essa identificação. E essa pulseira, ela é obrigatório conter três informações: o nome do paciente, data de nascimento e nome da mãe. E a pulseira, claro, ela deve ser branca com dados legíveis, porque se não tem o dado legível ali, para que que ela está ali, né? Então, assim, uma pulseira sem identificação falha, que eu não consigo, né, confirmar que aquele paciente é ele mesmo, ela não está me servindo para nada. Como que a gente identifica? No caso dos RNs, né, aqui, um pezinho e mãozinha. A pulseira no RN, ela precisa estar em dois locais, né? São duas pulseiras, uma no punho, né, no bracinho e outra no tornozelo ali no pé. A pulseira também vai ser branca com dados legíveis. E a informação que é obrigatória ter, né, na pulseira de RN, o número do prontuário, a data de nascimento e o nome da mãe. Por quê? Porque esse bebê ele ainda não foi registrado, ele ainda não recebeu o nome dele, né? Então a mãe às vezes já sabe o nome, mas no hospital é tratado como RN de Carla, RN de Amanda, RN de Gabriela. É filho da Gabriela, é filho da Amanda. Né? Até sair do hospital, enquanto ele é recém-nascido, ele fica como RN e o nome da mãe. Né? Então, a gente pode ter mães com o mesmo nome. Então, RN de Gabriela, né? Duas Gabrielas iguais. E aí, o que que vai fazer a diferença? O número do prontuário e a data de nascimento. Então, a gente sempre precisa ter outras informações, né? Caso o nome ser igual, como que a gente pode diferenciar? Onde nós colocamos essa pulseira? No adulto, a gente sempre procura colocar no punho direito, no RN, no punho e no tornozelo. Se não for possível, né? Por exemplo, um paciente que ele é politrauma, ele está com tala gestada nos dois membros superiores, que acontece com frequência, né? Pelo menos na minha experiência, eu tinha pacientes assim, pacientes grandes queimados, que tem edema nasarca, né? Que está num processo ali grave, né? E não, às vezes a pulseira vai garrotear, a gente coloca onde? No membro inferior direito, né? A gente sempre vai tentar achar uma maneira de colocar essa pulseira no paciente. E, como eu disse anteriormente, se essa pulseira ela não tem a identificação, ela tá ilegível, manchada, eu não consigo ler o nome do paciente,
eu tenho que providenciar outra pulseira imediatamente. Às vezes a gente fala, nossa, depois eu troco, mas assim, o depois eu troco vai para outro plantão, depois eu troco vai para o outro plantão, e às vezes no dia seguinte acontece algum evento com esse paciente. E lembrando, assim como eu falei na aula anterior, o paciente somos eu e você. Então a gente precisa falar, né, quando a gente fala de segurança do paciente, eu não estou aqui falando, né, para alguém me assistir. Eu estou falando para todo mundo precisa passar essa informação porque é de relevância. E lembrar, pessoal, que o paciente ele é o protagonista do cuidado dele também. A gente precisa inserir esse paciente, né? Explicar para ele, olha, seu João, essa pulseira aqui que o senhor está usando, que está no seu braço, né, é para o pessoal que vem fazer a medicação, confirmar antes, olhar aqui para ver se é o senhor mesmo, né? Se o senhor vai para algum exame, né, a pessoa precisa olhar essa pulseira. A pulseira não está aqui de enfeite, é para ser utilizada. Então, inserir esse paciente, explicar a importância da identificação, né, dizer que é obrigatória a conferência. Por quê? Porque o paciente, sabendo, estando orientado, ele vai nos ajudar. Né? Não é para ele reclamar, é para ele nos ajudar, para que ele nos ajude a fechar as barreiras, né? Que a gente possa não ter um evento relacionado à identificação. E como que a gente realiza essa confirmação? A gente precisa tomar cuidado que quando a gente vai confirmar a identificação do paciente, para não induzir esse paciente ao erro, né? Então, assim, eu não vou chegar no paciente, eu vou falar: Oi, Maria, você é a Maria, né? Você é a paciente Maria? Então, assim, o paciente às vezes está confuso, não tem um acompanhante, às vezes o acompanhante também é confuso, né? É, o paciente, às vezes, ele fica com vergonha, né? Você é um profissional de saúde, às vezes tem pacientes que eles ficam assim, nossa, meu Deus, o que que ela tá falando? Sim, eu concordo. Então, assim, às vezes o paciente não entendeu, mas ele vai concordar. E aí você, né, é muita coisa para fazer, né? É uma rotina é, cansativa, muita medicação, às vezes, enfim. Você vai fazer, né? O paciente confirmou, mas você não olhou na pulseira e às vezes tá ali um nome diferente. E, opa, peraí. E aí vem aquele frio na barriga. Será que eu fiz alguma coisa errada? Essa sensação é muito ruim, né? Então a gente precisa ter esse olhar. O paciente pode não compreender e concordar. Isso é muito comum. Quando que a gente realiza a checagem da pulseira? Antes de qualquer cuidado e procedimento, né? Então, eu vou fazer uma medicação, eu preciso checar. Eu vou fazer administração de hemoderivados. Eu preciso confirmar, né, essa identificação, essa pulseira. Coleta de material para exame. Entrega de dieta, realização de exames de imagem, realização de procedimentos invasivos, enfim, qualquer coisa, né? Porque eu preciso saber, esse paciente é ele mesmo? E quando que nós devemos, né, colocar essa pulseira? A partir do momento que esse paciente ele pisou no hospital, ele fez a admissão, deve se manter com pulseira por todo o período de internação, né? Todo o tempo que o paciente estiver submetido aos cuidados em saúde. E quando que vai ser retirada? Apenas na alta hospitalar e deve ocorrer na portaria essa retirada. Por quê? Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu tinha um paciente que ele era, assim, aparentemente orientado, né? E deram alta, era um paciente que tinha mais ou menos uma situação de rua, então, assim, a gente não conseguia contato com a família, e ele teve alta. Esse paciente, ele foi embora e ele se perdeu dentro do hospital, né? E realmente é um hospital que um puxadinho de cá, outro de lá, ele estava no andar de cima, enfim. Esse paciente ficou perdido e aí ninguém sabia, ele não soube explicar, enfim. Ele voltou, um outro funcionário do hospital trouxe o paciente de volta para gente no setor. Daí a gente falou, não, ele está de alta, tal, pode liberar se você puder acompanhar até ele foi andando, né? Um paciente que não podia ter ido andando, a gente teria que acompanhar alguém, acompanhar ele até a porta. Ele andava, né? Mas nesse sentido de estar acompanhado pela enfermagem, mas ele acabou saindo antes e ninguém viu que ele saiu, e a gente só viu na hora que ele voltou. Então, assim, como que o colaborador, o outro funcionário de outro setor, trouxe ele para o nosso setor? Porque estava o nome, estava o setor que ele estava, enfim.
isso pode acontecer, né? Então, até a alta, esse paciente ele precisa estar com essa pulseira. E de quem que é a responsabilidade? Aqui na instituição, né, conforme eu vi no protocolo e alinhei, né, também com outros enfermeiros, às vezes pode ser que aconteça alguma mudança até a data que você estiver me assistindo, mas é a internação que confecciona e coloca essa pulseira no paciente, né? Depois que ele sai ali da internação, pronto-socorro, enfim, ele vai para um setor, ele está no pronto-socorro, a enfermagem tem essa responsabilidade, né, de fazer essa vigilância, a manutenção da pulseira, olhar, confirmar, conferir. O paciente está com pulseira, né? Eu lembro que quando eu era enfermeira, eu passava a visita e eu já ia anotando. Tá com a pulseira, mas está apagada, tenho que pedir. Tá sem pulseira. Então, assim, eu fazia uma relação e depois eu ia colocando a pulseira nos pacientes. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sempre conferir pulseira antes de transferências internas e externas, admissões e exames, em qualquer momento. Cuidados gerais. O que que a gente precisa ter de cuidado com o paciente e com essa pulseira, né? A gente vai ter que observar os membros. Em caso de garroteamento, a gente sempre deve realizar a troca, né? Pacientes que às vezes entram e vão desenvolvendo um quadro de piora clínica, uma sepse, anasarque, enfim. Começa a ficar demasiado, a pulseira às vezes ela começa a fazer corte assim na pele do paciente, principalmente se for idoso. Então ter esse cuidado. Jamais chamar pelo leito ou diagnóstico. Pelo amor de Deus. Gente, não é o paciente do IAM, não é o paciente do 3-2, do quarto, sei lá. É a Maria José de Souza Silva, que teve o IAM, que está no quarto e tal. Porque muitas vezes, a gente fala assim e a gente induz que o outro vai entender que é o paciente que eu tô falando. Mas espera aí, você pode achar que tem outro paciente com IAM, e aí? Né, as informações não vão bater. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Parece bobo, mas eu já vi coisas acontecerem por isso. Se necessidade de retirar pulseira, edema, exames, cirurgias, é de responsabilidade do setor que a retirou solicitar uma nova pulseira. Então, foi para o centro cirúrgico, precisou tirar a pulseira, o centro cirúrgico é responsável por colocar essa pulseira. Foi fazer um exame, no exame precisou retirar, o setor de exames, né, é o mais correto que coloque a pulseira, porque ele saiu do setor com pulseira. E aí, como que eu vou saber se ele saiu do meu setor com pulseira? Se eu olhei, se eu fiz a conferência correta. Então, eu sei que esse paciente saiu do meu setor. Né? Então, muita atenção nas anotações, na observação. Se o paciente se recusar a colocar a pulseira, o enfermeiro, óbvio que deve relatar em prontuário e comunicar ao setor de segurança. E sempre notificar. Se eu vejo que uma pulseira está com o nome errado em outro paciente, eu devo notificar. Né? Se essa identificação está incorreta, tem que notificar. E se o paciente não quiser a pulseira ou o paciente estiver sem pulseira, também é algo para notificar. Por que não está tendo pulseira? Teve algum problema, né? Não está imprimindo? Aconteceu alguma coisa? Por que está errado? Notifica. Porque a gente precisa ver, né? Igual eu falei na primeira aula, a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente melhorar. E tudo isso não foi. Houve evidências, né? Teve estudos que precisa ter essa pulseira com essas identificações. Então, não é colocar burocracias. Isso faz parte para nos proteger o paciente para nos proteger também. Então, gente, eu fico por aqui. Aguardo vocês para a meta 2. E aqui tá as nossas referências. Tchau, tchau.